Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 25 de janeiro de 2021. Bom, já estamos encerrando aí o mês de janeiro e ontem nós tivemos a pregação da nossa querida pastora Flávia, minha esposa querida e linda, e ela falou de um assunto que é extremamente relevante. Ela falou sobre missões. É claro que durante um culto de uma hora de ministração da palavra, a gente vai apenas introduzir o assunto que é extenso, que é importante, que é extremamente relevante para os nossos dias. Porém, com a sua sabedoria peculiar, a nossa querida pastora Flávia nos levou uma meditação muito importante que está lá em Atos capítulo 13. É óbvio que quando falamos de missões, é quase que impossível não relacionarmos missões ao apóstolo Paulo, que sem dúvida alguma foi, talvez, se eu não estiver exagerando, o maior missionário de todos os tempos da igreja cristã. E de todas as coisas que ela falou, ela praticamente leu, ela leu todo o capítulo 13 de Atos, e o capítulo 13 de Atos é extremamente rico, e aí a gente teria que talvez aqui gastar um tempo que a gente não tem para poder falar de todo o capítulo de número 13. Porém, eu queria apenas destacar aqui alguns detalhes que são importantes e que sempre me chamam a atenção nesse capítulo 13 de Atos, que é o chamado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, juntamente com outros irmãos, lá no início do capítulo 13, eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam num momento ali de comunhão, talvez de culto, de busca do Senhor. E aí o texto bíblico diz o seguinte: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, Atos 13, capítulo 2, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então aqui nós vamos ter os dois aspectos do chamado. Essa é uma pergunta que com frequência a gente ouve. E ontem, após essa ministração sobre missões, a gente realmente é questionado sobre isso. Como saber que eu tenho um chamado missionário, ou um chamado ao ministério pastoral, ou até mesmo um chamado a uma liderança específica dentro da própria igreja? Bom, primeiro a gente precisa entender que todo crente é chamado ao serviço. Então, quando falamos de missões, e excluímos aí as missões transculturais, que é quando o indivíduo sai do seu país e vai para outro país, caso o exemplo mais próximo que temos é o da Kelly, que está lá na Índia. Exceto esse tipo de missões, todo crente de fato é um missionário, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, para os seus vizinhos. Todo crente ele é de alguma forma chamado a testemunhar, a evangelizar e a discipular as pessoas que fazem parte do seu círculo social. Porém, existem indivíduos que têm um chamado específico, por exemplo, como eu disse agora, de missões transculturais, ou de pregação do evangelho no seu país, até em outras regiões. Enfim, como se dá esse chamado? De fato, na Bíblia nós vamos encontrar dois elementos que eles não podem estar em falta quando falamos em um chamado. Eles precisam estar presentes quando falamos de chamado. Primeiro, é uma forte convicção interior. Então eu já presenciei de indivíduos que eles têm uma característica muito boa para o chamado, mas só as pessoas de fora percebiam isso. Só as pessoas externas a ele mesmo tinham essa convicção. Ele mesmo não tinha. Apesar de ter todos os dons, o talento, a capacidade, ter todas as características que eram necessárias para um indivíduo exercer o seu chamado, ele ainda assim não se sentia chamado para aquilo. Ele aquilo não queimava o coração dele, não queimava o interior dele. Então a primeira coisa, você precisa desejar profundamente esse chamado, até porque haverão dias em que esse chamado será extremamente provado. Então, primeira coisa, uma convicção interior profunda e forte de que você foi chamado para executar esta missão. Em segundo lugar, nós podemos dizer que é o reconhecimento externo.
uma vez que você tem o reconhecimento interno, aí você precisa do reconhecimento externo. Preste atenção no texto de Atos, é isso que aconteceu. Eles estavam orando, Deus falou, separe para o ministério fulano e fulano. Depois a igreja impôs as mãos e enviou. Por quê? A igreja reconheceu naqueles indivíduos o chamado. A igreja reconheceu naqueles indivíduos os dons e os talentos necessários para aquele chamado. Então, o oposto também acontece do que eu disse agora há pouco, do exemplo, do indivíduo que não queria, as pessoas achavam que ele tinha. Pode acontecer o contrário. A igreja, ninguém reconhece o chamado na vida daquele indivíduo, mas ele reconhece. Ele fala, não, eu tenho chamado, mas a igreja diz, não, a gente não reconhece isso. Então, os dois elementos eles precisam estar presentes, tanto o reconhecimento interior, o desejo interior, a chama interior, como também a chama exterior, o reconhecimento exterior. A igreja precisa olhar para aquele indivíduo e perceber nele as características para aquele chamado. Bom, basicamente foi isso que a pastora Flávia falou. Ela, como eu disse, abordou outros temas, como a dificuldade que advém do chamado, né? Aqueles homens sofreram perseguições e outras coisas mais. Mas eu queria apenas destacar esse ponto aí da pregação dela. E eu acho que com esse ponto dá para a gente ter um bom resumo. A pregação já está disponível no nosso canal no YouTube, Nave Sua Igreja. Então você pode procurar lá pela celebração de domingo com a data de ontem, 24 de janeiro, que você vai encontrar a pregação da pastora Flávia lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Um bom dia a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.